Olá, senhores, tudo bem? Professora Diana Faustino, mais uma vez, né? Dessa vez agora para abrirmos aí a terceira unidade de História, tá certo? O assunto de hoje corresponde, né, aos assuntos que vão dar aí um pontapé inicial que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Esse assunto ele vai relacionar o que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, né? Já que a crise de 1929 ela se refere aos Estados Unidos propriamente dito, tá certo? E aos países envolvidos durante a Primeira Guerra Mundial, tá? O mundo começa a ter uma nova configuração. O assunto da abertura desta unidade é a crise de 1929, também conhecido como crash da Bolsa de Valores de Nova York, tá certo? E a Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente, né? E alguns países por tabela nessa época, tá certo? A crise de 1929, o American Way of Life. A pronúncia em inglês não está aí nas suas mais perfeitas, na sua mais perfeita ordem, né? Mas o que isso significa, professor? Estilo de vida americano. Senhores, durante o pós-guerra, né, quando a guerra acaba, nós vimos, né, que um país saiu assim muito bem dessa batalha, que foi os Estados Unidos, que já entra aí no finalzinho daquele conflito, né? Nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava o quê? Destruída. Eu costumo dizer que a Europa estava igualzinho quando fazemos uma festa em casa, que todas as pessoas vão embora. O que é que fica? Aquela bagunça, uma sujeira, uma série de coisas, até coisas quebradas. Então, assim, a Europa estava destruída. Sua terra estava arrasada porque o conflito rolou em território europeu, tá certo? Quando os Estados Unidos chegou, ele chega para brigar, ele chega para batalhar, né? Na verdade, a gente sabe e viu muito bem que ele entra para ganhar os louros da guerra, mas aí o que acontece? O conflito não é no território dele, tá certo? E isso traz uma vantagem muito interessante para os Estados Unidos, tá bom? Vocês ainda lembram quem foram os países que saíram aí vitoriosos após essa guerra? Lembramos que teve dois grupos aí brigando, não foi? A Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia, que teve que sair em 1917. A guerra acabou em 1918, tá certo? E os Estados Unidos entrou no lugar da Rússia. E a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, né? Estamos falando nessa última tríplice da equipe perdedora da guerra, tá certo? Então, quem vai sair vitorioso, propriamente dito, é os Estados Unidos, porque ele já entra no finalzinho, né? Do lado vitorioso, já dando sinais de que possivelmente iria se ganhar a guerra naquele momento. Os Estados Unidos saem extremamente fortalecido desse conflito. Por quê? Porque ele sai vendendo armamentos para vários países, abastecendo de mantimentos, e ele acaba ganhando muito dinheiro e prestígio com isso, tá certo? Ele enriquece e ganha muito prestígio com a Primeira Guerra Mundial, através aqui, olha, de empréstimos, né? Através de mantimentos, como eu disse a vocês, que são os alimentos, e o fornecimento bélico, que seria o fornecimento de armas para ambos os países, né? A Primeira Guerra Mundial, tá certo? Ela vai ter aí um centro das finanças mundiais transferidas para os Estados Unidos. Por quê? Porque os países da Europa estão derrotados, cheios de dívidas, tá certo? E os Estados Unidos, que foi quem saiu aí com a grana dessa história, né? Isso foi o cara que vendeu água no deserto. O cara sai emprestando dinheiro para os países da Europa comprar os seus produtos.
grande detalhe, tá certo? Dependiam menos do comércio exterior, não estavam tão integrados ao contexto mundial, tá certo? Então, é claro, Estados Unidos ele entra na guerra, mas ele não viveu a guerra propriamente dito, porque não foi em seu território, porque ele estava ganhando muito dinheiro com isso também, tá certo? De 1919, ano pós-guerra, a guerra acaba em 1918, até 1929, 10 anos se passaram. Então foram anos muito felizes. Por quê? Porque os Estados Unidos virou uma potência, tinha uma produção agrícola muito crescente, ele saiu comprando vários produtos agrícolas dos países do continente americano. Houve um aumento industrial, a indústria norte-americana estadunidense estava no seu auge, produzindo em grande quantidade. O lema era consumir, consumir, consumir cada vez mais, tá certo? E o American Way of Life, ele foi vendido para as pessoas, tanto as pessoas europeias como as pessoas dos outros países da América, tá certo? O estilo de vida americano, o ter, o consumir, o comprar, tá certo? O último modelo de geladeira, o carro, o fogão, o rádio, etc. Então, muitas propagandas eram feitas nessa época, né? A indústria cinematográfica estadunidense começa a produzir em grande quantidade. A princípio, né, os filmes preto e branco e tal, e só depois é que vão aperfeiçoando para colocar a fala, para colocar o áudio, né, nas TV, lá para 1900, nas TVs e tal, lá para 1950, o que é que acontece, né? A televisão ela já vem em preto e branco, então tem uma série de coisas nesse sentido, tá certo? Nessa época, a melhor forma de ganhar dinheiro era o quê? Investir em bolsas, investir em ações na bolsa de valores, tá? Algumas empresas vendiam suas ações, tá certo? Essas empresas, explodiam em termos de produtos vendidos e a galera ganhava muito dinheiro. Eles diziam que os estadunidenses tinham descoberto a fórmula de ganhar dinheiro sem trabalhar, e isso acabou gerando uma grande euforia nas pessoas, tá bom? As pessoas compravam ações a preço baixo e depois vendiam a preços exorbitantes. Então a galera comprava, né? Eram pessoas assim relativamente sem muita grana e depois saíam milionários, e isso fazia com que houvesse esses anos felizes, né? Esse ânimo todinho. Em 24 de 10 de 1929, a coisa começa a mudar. Por que a coisa começa a mudar? Porque houve uma queda no preço das ações. Inúmeras empresas e bancos foram à falência. Professora, por que isso aconteceu? Opa! Lembram lá dos países da Europa que os Estados Unidos emprestou dinheiro para que a galera da Europa comprasse os seus próprios produtos? Essa galera recuperou sua economia. Quando eles recuperaram as suas economias, eles meio que proibiram a venda dos produtos estadunidenses dentro da Europa, cara. Uma cerquinha formada por protecionismo. Então eles se protegeram contra os produtos que vinham dos Estados Unidos para fortalecer a sua economia. Resultado: a Europa era o maior comprador dos Estados Unidos na época, que comprava de outros países, digamos assim, não tão favorecidos economicamente, como o Brasil, por exemplo. Vendia muito café para os Estados Unidos nessa época, tá certo? O que aconteceu? Aquele clima de euforia, aquela animação, a galera enriquecendo da noite pro dia, comprando barato e vendendo muito caro. Isso começou a mudar. Porém, as indústrias dos Estados Unidos não pararam de produzir. Houve uma superprodução gigante dentro dos Estados Unidos. E não tinham como escoar essa produção. Não tinham como vender essa produção, porque o seu maior comprador havia fechado as portas. Se instaurou nos Estados Unidos a chamada Grande Depressão, tá certo? Falia os bancos, 4 bancos por dia nos Estados Unidos. As pessoas vieram à loucura, cara. Muita gente enlouqueceu, muita gente se matou.
Por isso o nome Grande Depressão. E detalhe, Grande Depressão porque isso tomou uma proporção gigantesca mesmo, tá certo? Nem as pessoas que moravam nos Estados Unidos consumiam tudo aquilo que tinha. Resultado, problema de superprodução, tá certo? Isso acaba acontecendo. Filas enormes de desempregados, pessoas desesperadas, a galera que era muito rica ficou muito pobre. Resultado, o sonho americano acabou, cara. Veja a propaganda, né, de um carro aí, possivelmente da Ford, a família feliz, aquela história todinha, compre o carro, e com filas de desempregados para distribuição de comida. Então a situação já estava muito séria nos Estados Unidos nessa época. As filas eram gigantes. A moeda norte-americana já não valia de absolutamente nada. As pessoas começaram a beber em grande quantidade. Elas não tinham força, ânimo para nada, para absolutamente nada. A tristeza se instaurou nos Estados Unidos, por isso o nome Grande Depressão, tá certo? Até chegar, né, à figura de Roosevelt em 1932, 1933, que vai começar a mudar um pouquinho esse cenário, tá? 15 milhões de pessoas desempregadas, então a coisa rolou, a treta rolou e ela foi muito feia, tá certo? Muito feia. Me aperfeiçoei, fiz curso de inglês e espanhol. Isso facilita na hora de procurar emprego. Não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga em inglês, em espanhol e em português. Bom, de certa maneira dá para entender o que estava rolando nos Estados Unidos naquela época, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente se encontra aí, tá certo, senhores, na próxima aula, que o nosso vídeo já tem aí 12 minutos. Como eu sei que os senhores ficam um pouquinho cansadinhos, essa aula a gente divide em duas e tem mais na próxima aula falando sobre essa depressão todinha, a lei seca e a formação dos gangsters, tá certo? Pra gente dar um pontapé aí relacionado aos regimes totalitários. Cheirinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bye, bye!